Olá pessoal, estou aqui hoje apresentando o CIESPcast, né? O primeiro episódio de muitos que teremos, onde o CIESP São Carlos vem trazer, né, através desse formato de comunicação, informações, notícias e tudo que rola no mundo da indústria, né, para deixar os associados do CIESP, né, muito bem informados. Então hoje eu estou aqui nessa estreia do CIESPcast com o Marcos, que é o diretor, né, também o Paulo, também Luiz, exatamente, que são da diretoria do CIESP São Carlos. E vamos conversar um pouco como é que foi 2024, quais foram as atividades que o CIESP promoveu e também o que virá em 2025. Né? Então, Marcos, puxa aí na apresentação de vocês, lembrando que, né, a diretoria do CIESP, que está aí já há um ano, Marcos? Não, há 3 anos. Nosso já há mandato 3 já anos. Faz 3. Nós estamos no último ano do nosso mandato. Ah, são mandato de 4 anos. 4 anos, é. Tá, então aí, ó, a diretoria que está depois de 3 anos de mandato, lembrando que é uma diretoria voluntária, né? Não tem, né, feito uma eleição, né? Não existe salário, é realmente membros da indústria e associados que assumem a diretoria e fazem esse trabalho voluntário, né? Voltando um pouquinho, Fabrício, você me permite, e até aproveitando esse espaço que a gente está criando para poder falar aí ao associado principalmente, mas aos outros industriais da cidade, enfim, aqueles parceiros que queiram se juntar a nós, né? O CIESP é uma entidade estadual, onde é feita uma eleição, todos os associados dessa entidade são chamados a votar e elege uma diretoria. Essa diretoria, ela é estadual, na verdade, existe lá o presidente da CIESP, do CIESP, fica lá na Paulista, em São Paulo, no mesmo prédio da Fiesp, né? Mas são presidentes diferentes. E cada regional, são 42 regionais, São Carlos é uma delas, que agloba 12 cidades aqui da nossa região, citando alguns exemplos: Ibaté, Dourado, Ribeirão Bonito, Porto Ferreira, Descalvado, Pirassununga, né? As mais famosas. São 12 cidades aqui, então, que fazem parte do CIESP São Carlos. Do CIESP São Carlos. E aí nós somos dessa diretoria regional, que feita uma eleição, é voluntário, cada industrial lá coloca o nome. Nós temos os 3 diretores que estão aqui hoje, temos mais 18 conselheiros, que são outros industriais que compõem um conselho maior. Todo mundo voluntariamente. Aí tem o conselho fiscal, essas questões todas, né? Isso. Então, só para pontuar, para quem interessante, tá como a gente está começando esse canal, isso. É importante que quem nos assiste vai aí aprendendo um pouco, né, o que é o CIESP, como ele atua, como ele é formado. Inclusive, e aí seria interessante você se apresentar um pouquinho, todo mundo se apresentar um pouquinho. Nosso mandato começou em 2021, né, como a gente falou, esse é o último ano do mandato. As eleições não estão marcadas, mas acredito que por volta de setembro, outubro, haja novamente a eleição, e aí se constitui uma nova equipe. Bacana. Desde São Paulo até São Carlos, passando por Araraquara, todas as regionais, tá? Só me apresentando, eu sou o Marcos Henrique dos Santos, sou proprietário de uma empresa de eletrônica, MRI. Estou no CIESP desde... Minha memória para fatos assim, em ano é horrível, mas eu acredito que desde 2010 já preenchi vários cargos lá, e nesse último mandato estou como diretor titular, que é o diretor que coordena, vamos dizer assim, os trabalhos, né? Bacana. Paulo, Luiz também tem a história deles aqui. Vamos lá, Paulo, se apresenta aí pra gente. Meu nome é Paulo César Giglio, né? Eu sou, além de diretor do CIESP, eu sou diretor e fundador da Incom Eletrônica. A Incom é associada do CIESP há 37 anos. Que maravilha. Né? Então, eu acompanhei desde do começo da minha empresa, né? Começamos numa incubadora, acho que foi... abrimos a nossa empresa em maio, em junho eu já era sócio do CIESP, porque a gente via que essa situação da gente participar, né, de um grupo de industriais, principalmente da cidade, era algo que ia nos dar experiência, né? Porque a gente estava começando, inclusive no setor industrial, e a gente queria trocar experiência com outros empresários, e nós vimos no ambiente do CIESP essa possibilidade, né?
Uma informação também interessante, completando o que o Marcos falou, o CIESP, ele não é uma instituição só para grandes empresas. Né? Nós podemos ter microempresas. Desde que o KINAI seja indústria. Né? Quer dizer, uma padaria é uma indústria. Uma padaria é uma indústria. Então, hoje o CIESP ele está muito mais plural nesse sentido. Nós temos grandes empresas, médias empresas, microempresas, né? E também nós temos espaço para os parceiros. Por exemplo, um escritório de contabilidade que presta serviço para a indústria, ele também pode ser um associado do CIESP parceiro. É bem interessante. Então, a gente às vezes tem aquela imagem, né, que o CIESP só está a Volkswagen lá, a Electrolux, as grandes empresas. Mas a convivência, né, é importante entre todos os setores e tamanhos de empresas que participam, segmentos, e segmentos diferentes também. Maravilha. Né? E você, Luiz, conta um pouco. Vamos lá. Bom, meu nome é Luiz Antônio Oliveira, sou um dos diretores também da Regional São Carlos. Sou industrial da Ópticas, indústria que atua no ramo da saúde, né? Odontologia, dermatologia, estética, fisioterapia, né? Até podologia, também é uma área interessante aí que a gente atua também. A tem 27 anos, eu imagino que é associada ao CIESP desde que foi fundada. Né? Olha, só já estava... É importante, né, ser associado. Quer dizer, o CIESP, ele não trabalha para a indústria, né, assim, diretamente, mas ele mantém, né, o industrial informado. Unido, principalmente. E unido. É uma classe que deveria, né, ser mais unida ainda. Mas orienta, né, o industrial durante, né, toda a trajetória ainda da indústria. Porque eu acho que a indústria é um dos setores mais difíceis, né? Porque você tem muita exportação, você tem vários regimes tributários, vários regimes de segmentos, né? Você fala indústria, mas tem indústria de todos os segmentos possíveis. E se você não tem essa união para fazer as coisas juntos, né, informação e tudo mais, fica muito mais difícil, né, Marcos? A gente falava aqui que você começou a sua fala dizendo que o trabalho é voluntário. É bom, bastante importante ressaltar, né, porque aqueles que estão chegando têm que estar conscientes disso. Mas assim, a gente tem muito retorno no CIESP e é isso que nos faz ficar no CIESP. Claro que depois que você fica ali e pega, né, se você é picado por esse bichinho do associativismo, né, juntos somos mais fortes, aquela série de ditados que tem, né, você acaba se empolgando também a questão das amizades, você vai ficando, né, desde que você, lógico, equacione a tua vida empresarial, a tua vida particular com as horas que você dedica para o CIESP. Estando tudo ok, a mulher não reclamando, os funcionários não te prejudicando lá na empresa, né? Tá ótimo. A empresa produzindo e faturando, tá tudo certo. Mas assim, o ganho que a gente tem em participar do CIESP é isso. Primeiro que o CIESP ele é uma entidade que defende a indústria. Então, qualquer questão, o CIESP vai lá e se posiciona, muitas vezes entra com ação judicial e tal, e ele vai puxar o benefício para favorecer a indústria nacional. Vou dar um exemplo aqui rápido, né? A gente tem uma demanda com a CETESB. Então a CETESB mudou a legislação, acho que não cabe querer explicar aqui, porque é complexo. Hoje a empresa associada ao CIESP, ela paga um valor menor para tirar uma licença da CETESB. A indústria que não é associada ao CIESP paga a taxa comum. Então você tem alguns pequenos benefícios econômicos, não são muitos, mas o grande benefício é da luta pela indústria, a questão das normas que, em geral, o governo municipal, estadual, nacional solta, então o CIESP cuida desse interesse para nós, né? Coisa que eu, na minha empresa, não teria condição de ir lá recorrer de uma norma que o Ministério da Agricultura, do IBAMA, colocou sobre a minha empresa, né? Ou da Anvisa, no caso do Luiz é Saúde, né? Então tem esse retorno. Outro ganho é o network. Paulo citou muito bem isso aí, né? Você está
senta do lado de outros industriais, tem as mesmas tá dores. Toda semana tem algum evento, tem o final do mês, né? Vocês têm lá uma confraternização. E isso ajuda muito. Quando você está no sufoco, você liga para um amigo e fala, ó, estou passando essa situação, você já passou? É que é a saída, né? Isso é muito comum, né? Receber uma ligação pedindo uma orientação. Mas uma coisa importante do CIESP é o fluxo de informações que nós recebemos ou por e-mail, ou agora por WhatsApp. Então, o CIESP em São Paulo, né, que é a nossa sede, tem equipes desde comércio exterior, área jurídica, econômica, e diariamente são gerados boletins, né, informativos. Isso é repassado a todos os associados, né? Às vezes a gente até brinca que a gente se perde com o volume de e-mails que nós recebemos, né? E a gente tem que filtrar aquilo que realmente é de interesse da empresa e tem que ler e ir atrás das informações, né? Porque o CIESP, ele, em primeiro momento, ele trabalha em defesa da indústria. Então, lá em Brasília, nós temos representantes que estão lá lutando por novas leis, obstruindo leis que são prejudiciais à indústria, né? Então, é algo bastante grande. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas eu vou me associar ao CIESP, qual a vantagem, qual o benefício que eu tenho de ser associado ao CIESP? E são vários, né? Alguns chega a ser até um pouco intangível, né? Mas ele existe, ele na prática ele acaba ajudando o industrial. Em termos práticos, né, para a gente falar um pouco, até aproveitando, a gente pode fazer uma retrospectiva do que foi 2024, que aí as pessoas conseguem entender na prática esse retorno, né? Só em termos de cursos e treinamentos que são voltados para os funcionários, os colaboradores das indústrias, foram vários em 2024, né, Marcos? O CIESP tem uma tradição, né, nessa questão de cursos sobre assuntos específicos. São aqueles assuntos que você não vai achar esse curso lá numa faculdade, numa escola técnica. A gente traz o tema para cá. O ano passado, 2024, a gente estava aí, no final de 2024, a gente precisou fazer uma reforma no prédio, já estava agendado, então a gente ficou um pouco paralisado os primeiros meses aí. Fizemos a primeira etapa da reforma, construímos várias salas para os associados poderem usar, para fazer co-work e tal, sala de reunião. Para você ter uma ideia, a gente tinha 2 salas, hoje a gente está com 5. Né? Que bacana. Então, que o associado pode ir lá a oferta e usar como o associado está lá. Agora tem a segunda etapa da reforma que a gente está programando, mas é para a área da parte onde a gente faz os eventos sociais, o salão de festa, o auditório. Temos um auditório para 100 pessoas lá, que pode ser usado pelo associado, mas falando um pouco do ano, a gente teve alguns eventos importantes. Por exemplo, a gente proporcionou a vinda do secretário Jorge Lima aqui em São Carlos. Tivemos com o Jorge Lima em Pirassununga, em Porto Ferreira, que também é da nossa regional, né? Sim. Isso reunindo os industriais, falando de desenvolvimento econômico. Nós tivemos aqui o presidente da FINEP, o ano passado, falando de financiamento para a indústria, né? Como acessar essas verbas. Tivemos um evento interessante da Embrapi, que é uma outra entidade que é para fornecer tecnologia para as indústrias, né? É a Embrapa das indústrias, né? Para ter o paralelo. E as reuniões mensais que a gente fala, onde a gente traz um temas jurídicos. Todo mês vocês fazem ali uma confraternização com todos os associados, que são convidados, e vocês trazem um palestrante, um tema de... Trouxemos, por exemplo, o diretor jurídico do CIESP, esteve aqui em São Carlos, o Dr. Honda, falando da reforma tributária. Só para ter uma ideia, o Dr. Honda senta lá, ele vai a Brasília, deve ter participado dá palpite da lá confecção, né? Dá palpite no texto. Então, assim, é esse tipo de pessoa que a gente acaba tendo acesso. Quando você ficar enclausurado na tua empresa, você vai ter acesso pelo jornal. E não depende de ninguém interpretar nada, né? O cara está ali, que escreveu praticamente. Mas assim, a gente acaba esquecendo, mas teve muita coisa esse ano. E retomamos, por causa da reforma ficou parado, mas segundo semestre retornamos os cursos, né? De novo, dando um exemplo recente, agora em janeiro, mudou a legislação da parte de importação. Então entrou uma legislação chamada do INPE, né?
a partir de 1º de janeiro. Várias empresas estão sujeitas a essa nova sistemática, vamos dizer assim. Então, essa semana já ocorreu no CIESP um treinamento para as empresas sobre esse do INPE. Então, assim, o associado, aí é o retorno do associado, entendeu? O retorno que você falou, né, Paulo? Intangível, mas imprescindível. Imprescindível. Por exemplo, o CIESP, só retroagindo um pouquinho de 2024, nós tivemos uma grande influência, por exemplo, no asfaltamento aqui do Parque São José, né? Que é um setor aqui da cidade que tem, acho que umas 250 indústrias ali, mais ou menos essa conta. Ficou 30 anos as empresas ali com poeira quando é sol e lama quando chove, né? E o CIESP conseguiu fazer um trabalho, trazer o pessoal dessa área, desse setor industrial, a conversar com a prefeitura e coordenar um trabalho para que fosse feito o asfaltamento. E lá nós temos, eu acho que 5 associados somente, né? De 250 nós só temos 5 associados. Então o CIESP ele briga assim pela indústria em geral, independente de ser associado ou não, principalmente quando a gente fala aqui em algo municipal, né? Então a nossa atuação ela sempre e durante o ano sempre aparece várias demandas, né, de associados, que isso acaba gerando reuniões com a prefeitura, né? Um outro fato importante que nós tivemos foi a criação, né, também, voltando um pouquinho mais, aí, 2 anos atrás, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi uma demanda solicitada pelo CIESP, né, e a prefeitura acabou realizando essa demanda, que hoje para a cidade de São Carlos está sendo uma convergência muito grande para trazer novas empresas e também estudar vamos falar, o ecossistema das indústrias de São Carlos e melhorar isso daí, né? Maravilha. Maravilha. Luiz, eu lembro também que em 2024 vocês também tiveram eventos em parceria com o Senai, por exemplo, para conseguir mão de obra, né? Sim. Também tiveram a parte em Araraquara, junto com o CIESP de lá, para receber contatos, né? Rodada de negócios. Rodada de negócios, né? Também é importante isso. Foram 2 eventos importantíssimos. O Senai São Carlos, balcão de emprego. Mão de obra extremamente qualificada. Qualificada. O Senai abriu, né, acesso, né, deu acesso aos ex-alunos. Então foi recebido, né, no Senai um grande número de profissionais. A minha empresa esteve lá, né, com um balcão com os recursos do Senai e recebeu uma infinidade de currículos de jovens profissionais, né, interessados em ser empregado. Em Araraquara tivemos a rodada de negócios, é tradição, né, do CIESP anualmente em uma cidade da regional, nas principais, né? Isso, Araraquara, São Carlos e Matão. Essas 3 cidades promovem, né, um ano cada uma, e giram um número razoável, né, de pessoas interessadas em ser fornecedor da indústria. Aí é o inverso, aí nós vamos lá atrás de fornecedor. Quer dizer, a indústria consegue ter acesso a bons fornecedores. Sim. E os fornecedores têm a chance. Né? E muitas vezes quem nos visita, né, nessa rodada já é fornecedor. Mas vai lá, vai fortalecer o laço. Às vezes são outras indústrias também, né? Também. Bacana. Então, quer dizer, mostrando um pouco para quem nos assiste aqui, que nós já estamos há 10, 15 minutos falando das coisas boas aí. Um detalhe também a respeito das vantagens da associatividade. O Paulo falou que a indústria luta por todas as indústrias, óbvio, né? Ela defende a indústria. Mas quando ainda o CIESP entra com pedido de liminar, coisa desse tipo, e é concedido, muitas vezes só pode se beneficiar dessa liminar quem é associado. Ah, sim, porque ele está junto no processo, né? Exato. Foi o caso da CETESB, né? Da CETESB, da Logística Reversa. Isso.
Né? Então, para você se beneficiar desse benefício, tem que ser associado. Não, nada mais justo, né? Até porque existe um custo da entidade em fazer todo esse trabalho, né? Faz parte do processo, né? Não que o CIESP não queira que todos os industriais se beneficiem, mas está no processo que só associado vai beneficiar. Algumas bandeiras, elas são, não tem jeito, elas são para todo mundo. Por exemplo, quando o CIESP atuou para a questão da reforma tributária, né? Fez a pressão lá, beneficia todo mundo, não tem como excluir. Atuou também, não é um projeto simpático para a população, é difícil de explicar, mas na tal da taxa das brusinhas, que é a taxação do importado menos de $50, que compete com a nossa pequena indústria, né? Que muitas vezes é feito que faz, sem as mesmas legislações. Aquele produto da China muitas vezes não paga imposto e a pequena indústria daqui paga, né? $50 são R$300, né? Mas no volume que estava tendo... Então, assim, atendeu inclusive a pequena indústria. Então, o CS foi lá, trabalhou para isso, atende todo mundo, né? Nos outros exemplos, quando é um caso específico de entrar na justiça, é só associado. Tem uma outra vitória do CS, só para aquele industrial que ainda não é, que a gente convida para vir conhecer o CS, não paga nada para conhecer, né? Paga se ficar associado. E uma taxa baixinha, né? Nada que prejudique a empresa, o retorno é muito grande. Mas teve também está em fase de regulamentação, juridicamente não sei falar o termo, mas a CIESP ganhou uma batalha aí de alguns anos, 8 anos, que é a incidência do INSS sobre 1/3 de férias. Então, assim, quando você paga as férias, você paga 1/3 e o governo vinha lá e taxava a INSS. Aí teve uma discussão e tal. Então, hoje, o associado do CIESP, assim que saía o acórdão, o termo jurídico é mais ou menos esse, todo associado do CIESP vai poder rever o que pagou dos últimos 5 anos. Então, só aí, assim, aquela mensalidade que o cara paga retorna em dobro. Então, você vai ver o retroativo de todo esse mês cobrado errado. A gente prefere o associado que não venha com essa visão, porque muitas vezes ele vai passar 2, 3 anos sem retorno nenhum. Mas só para justificar aquele que pensa mais no bolso, também tem retorno financeiro, né? Tem bastante vantagem. Sem contar, por exemplo, eu tive presente lá na produção, a festa de final do ano, né? Que foi maravilhosa aí, né? Aí é network, né? É social. E comemoração também, social, né? De um ano que teve crescimento. Network, né? Bacana, né? É nesses momentos, na verdade, menos formais, que a gente, na nossa reunião mensal, sempre vem um tema, como eu citei, do diretor jurídico, enfim, e depois tem um happy hour, né? Durante a semana, você fica 1 hora ali e tal, mas ali que, na verdade, saem os grandes negócios, tá? É verdade. Eu recebo, estou falando ali com o Luiz, com o Paulo, ele falou, arrumei um fornecedor de componente eletrônico em São José do Rio Preto. Bom, trocamos figurinha lá e eu passo a comprar mais barato, entendeu? Exato. Então, ou mesmo fornecer mesmo, o Luiz está precisando de uma placa lá e eu consigo fornecer para ele, entendeu? Então, assim, não dá para ir só com essa visão. Quem vai com essa visão se decepciona. Se decepciona. Tem que fazer. O interessante é, eu acho que fazer parte. Naturalmente, isso acontece. Entendeu? A hora que eu for contratar um. É consequência. Não, se eu for. Vamos supor, a gente tem os parceiros no CIESP, que é uma outra categoria. Então, a ser associado ao CIESP e poder votar, ser votado, ocupar um cargo como só o nosso, indústria, né? Só quem é da indústria de transformação. Tá. É um detalhezinho, mas por exemplo, uma indústria extrativista que extrai mineral, não pode. É só transformação. Pega a farinha e transforma em pãozinho. Tá. Pega componente e faz o drone, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então essas têm direitos plenos no estatuto. Mas nós temos uma categoria de parceiro, onde escritório de advocacia, empresas de segurança do trabalho, enfim, prestador de propaganda, prestador de serviço, por exemplo, de portaria, segurança e tal. Na hora que eu for cotar na minha empresa a terceirização da faxina, eu vou pegar um estranho ou aquele colega que eu convivo com ele lá no happy hour? Eu vou falar com ele, né? Vou negociar mais fácil com ele e tal. Então, acaba sendo network para negócio também. Com certeza. Voltando um pouquinho que você estava falando, em 2024 também vocês concluíram uma reforma grande lá, né, na central. Fala um pouquinho para a gente, Paulo, o que vocês aumentaram, o que está disponível a mais para o associado? Na verdade, o primeiro objetivo foi modernizar o ambiente, né? Tá. Isso acho que nós conseguimos com êxito.
Fizemos algumas salas, como o Marcos comentou, mas 5 salas, né, que podem ser utilizadas pelos associados, salas de reunião para várias pessoas, salas de todas treinamento, com ar-condicionado, tudo com ar-condicionado, né? internet, enfim. A ideia de criar esses espaços, principalmente como nós comentamos no começo, nós temos 12 cidades. Né? Então tem lá o pessoal, por exemplo, de Porto Ferreira, que às vezes eles vêm aqui para São Carlos para fazer uma reunião e eles acabam contratando uma sala ou coisas desse tipo. E a ideia do CIESP é disponibilizar essas salas para os nossos associados que são de outras cidades, né? Uma das coisas. Mas os associados aqui de São Carlos, às vezes vai fazer uma entrevista para um cargo mais de gerencial da empresa dele e aí ele acaba querendo fazer dentro da empresa, pode utilizar aquele espaço para isso, né? Receber fornecedor, fora, enfim. E ficou muito bom. Acho que nós vamos ter esse ano de 2025, dentro do nosso trabalho aí, de fazer uma ocupação maior desse espaço, né? Inclusive trazer entidades financeiras que podem utilizar um espaço comum para atender várias empresas. Enfim, eu acho que essa modernização é algo que nós precisávamos, né, dentro do CIESP, até em busca de um objetivo nosso maior, que é aumentar o nosso número de associados, né? Nós representamos, apesar da gente ter as grandes empresas, todas elas, as grandes e médias empresas associadas ao CIESP, existe um potencial aí bastante grande de aumento. Acho que nós chegamos, hoje nós temos aí em torno de 10 a 12% das indústrias só de São Carlos, entendeu? E aí se a gente for falar em região, isso aumenta, né? Então a ideia é da gente estar crescendo, né, o número de associados e estar ligado, né, em certos aspectos, porque hoje a indústria ela se modernizou muito, né? Hoje nós falamos bastante na questão da palavra startup, né? Sim. E se fala também muito em indústria 4.0, né? Só que a realidade nossa hoje é muito assim, né? Desenvolve tudo aqui e a 4.0 está lá na China. Entendeu? O cara faz lá na China. Hora que a gente chega no 3.0, eles lançam o 4. Então... Deram nome até no chat GPT, né? Então... a indústria, a forma de se fazer indústria hoje é muito diferente, né? Quando eu comecei a minha empresa, o Marcos também, nós começamos numa incubadora, né? Olha como que era o nome. A incubadora, ela ia gerar as empresas ali, né? Incubar a empresa, ela até nascer, que ela tivesse uma forma, 3, 4, 5 anos ali para ela poder ter vida própria, né? E hoje já se fala nessa questão, o nome é de startup, quer dizer, é tudo muito mais rápido, já não tem aquela ideia da indústria, né? Nós tínhamos o ideal de ser industrial. Hoje esse pessoal, eles querem ser unicórnio, eles querem ganhar dinheiro, eles querem fazer riqueza com a ideia deles, e não interessa onde. Não necessariamente ele vai até produzir, né? Exato. Ele pode terceirizar a produção. Nem ser aqui na cidade. Então a indústria, eu enxergo da seguinte forma, ela está se modernizando muito rápido, né? Hoje, antigamente indústria se falava assim, quantos funcionários você tem, né? Hoje já se fala quantos milhões a tua empresa fatura, não interessa o número de funcionários, né? Então mudou muito e o CIESP ele tem acompanhado, né, bastante isso. Nós tivemos e temos ainda um programa dentro do CIESP que chama Transformação Digital, onde as empresas pegam consultorias do Senai e o Senai ajuda essas empresas a estarem digitalizadas, modernizadas, no objetivo de melhorar produto, custo, enfim. A gente está pensando um pouco também aí no futuro, né? Legal. Que é o que vai acontecer. E para a gente trazer esses associados, nós temos que estar falando a mesma linguagem deles, né? Legal. Luiz, e para você, como é que vai ser 2025 aí? Temos tanto em termos de indústria, né, quanto em termos de CIESP, né? Bom, o CIESP ele tem a
sua rotina, vamos dizer. Né? Isso toma boa parte do tempo, tem muita atividade. Né? Quer dizer, o CIESP a gente busca melhorar, né, o atendimento, trazer mais oportunidade, né, para os nossos associados. Esse ano é um ano importante, né, para a regional, é um ano que a gente já tem que começar a preparar uma sucessão, se preparar aí para... E o ano dos 70 anos. 76, né? Agora é 76, né? Vamos fazer 76. Então estamos no 75. Estamos terminando 76. Legal. Agora, economicamente, eu sou otimista até certo ponto, né? A gente tem que acreditar que vai dar certo, eu acho que está tendo... que o ano sempre será melhor do que o anterior. Sim. Mas para isso precisa de trabalhar muito, tem que dedicar. Mas parece que há uma virada de rumo um pouco, pelo menos se vê muito movimento de tentar uma reindustrialização no Brasil, uma modernização da indústria. Vocês estão sentindo isso? É algo que pode reverter um processo que a gente vem há muito tempo de desindustrialização? Então, Fabrício, eu acho que isso na verdade, existe um movimento contínuo, né? Que são iniciativas, por exemplo... Pontuais, né? Não. Algumas iniciativas até são perenes. Por exemplo, a questão da Embrapi, né? É uma coisa que não foi criada agora, já foi criada, não me recordo, mas já há 10 anos, né? E a Embrapi, como é que funciona rapidamente, só para explicar, o empresário, o industrial, né, ele é para a indústria só. Ele tem lá um projeto, ele quer desenvolver a fabricação desse copo aqui. E ele vai até a Embrapi, apresenta essa ideia. A Embrapi, que em geral está conectada a um centro de pesquisa, São Carlos, por exemplo, a gente tem 4 Embrapi. Uma conectada ao Estudo de Física da USP, uma conectada ao UFSCar, uma conectada à Embrapa, à instrumentação, e a quarta me fugiu, mas enfim. Então eu levo lá, ele falou, quero fazer copo, e tem um mercado para o copo. Aí a Embrapi vai dar a solução tecnológica, para isso precisa de dinheiro, a empresa entra, via de regra, tem várias regras lá, mas a regra mais comum, a empresa entra com 1/3, a Embrapi entra com outro 1/3 e a universidade, o centro de pesquisa, com outro 1/3. Então, assim, para desenvolver 1/3 do preço você desenvolve esse produto e começa a fabricar. Um grande apoio aí, né? Então, isso aí é um negócio que vem há 10 anos, mas assim, tem dificuldade de aderir, devagar, tem atingir as empresas. Então, também não deve ter verba para todo mundo querer desenvolver o que quiser, né? Essas verbas aí que o governo anuncia, e foi feito, a gente trouxe o cara da FINEP, tal, elas estão lá, tal. Eu vou falar que assim, a empresa pequena e média, ela tem muita dificuldade de acessar. É muito ainda voltado para a média e grande tem um pouco mais de facilidade, um pouco por causa da estrutura, um pouco porque o dinheiro não é totalmente a fundo perdido, você tem que dar alguma garantia, e aí a empresa não tem nem o terreno, ela aluga o barracão e tal. Mas assim, existe um movimento, né? E existe o efeito pandemia. A pandemia fez todo mundo se mexer, o mundo todo se mexeu no sentido de voltar a fabricar no país aquelas coisas essenciais. Então, mostrou a fragilidade dessas cadeias produtivas. Existe um movimento. Todo mundo está sentindo isso? Não. Alguns com mais grau, outros com menos grau. Até porque alguns setores parecem que acabaram sendo escolhidos como estratégicos. Isso, tem lá as preferências estratégicas do governo, enfim. Mas assim, pegando a tua pergunta, eu acredito que o 2025 não tem nada para ser um ano espetacular, quer dizer, nossa, vou dobrar a minha produção, né? Mas também não tem nada para mim fechar, né? Claro que a gente sempre fala, no Brasil, você prevê mais que 30 dias, você é louco, difícil, né? Porque tudo muda aqui do dia para a noite, você vê? Não, e mesmo no mundo, né? O mundo hoje está assim, a posse do Trump já está mexendo com o humor de todo mundo. A qualquer momento ele pode taxar alguma coisa lá e desestabilizar o setor. Né? Ele é um jogo de xadrez, ele movimenta uma peça, a China movimenta outra, a Europa movimenta outra, e a gente aqui só apanha. Então, assim, difícil falar, mas tudo indica que é um ano legal para o CIESP, né? 2025, assim, a gente retomou, tracionou essa parte de cursos, treinamento, entendendo que o curso é isso,
muitas vezes a gente atende a demanda de um associado. O problema é importação, mudou a legislação, vamos buscar... Tanto é que teve também de logística. Isso, né? vamos buscar alguém que sabe do assunto, essa é a ideia. A parte da estrutura está pronta e agora a gente tem que convidar o associado a usar, já tem alguns usando. E a gente quer aumentar, na verdade, o nível de serviços que a gente proporciona. Então o CIESP, aí já é o CIESP estadual, ele vem vindo aí com vários convênios que a gente vai começar a divulgar aí já aqui nesse episódio do CIESP, que é em primeira mão, mas por exemplo, convênio com o Boa Vista, que é questão de crédito, convênio com a cartão de alimentação, que é da Pluxi, convênio com... A gente, na verdade, fizemos também o CIESP se associou a uma cooperativa, uma grande central de cooperativa de crédito, que está trabalhando para oferecer alguns produtos sob medida para a indústria. Então, tem soluções na área de crédito, que vem um convênio com... Tem vários convênios, mas alguns que eu lembro aqui. É só o pessoal ficar ligado nas redes, aí vai saber. Um convênio com uma empresa, por exemplo, que facilita a emissão de vistos, né? Quando você vai visto para os Estados Unidos, visto para a China, visto, enfim. Então, tem uma série de serviços. Eu acho que, então, 2025 para o CIESP, a gente vê com bastante... Fortalecendo tudo isso. Otimismo, porque eu acho que o associado vai ter... Alguma coisa ele vai usar, vai servir para ele, né? Porque além disso tem o certificado digital, sim, tem a questão do certificado de origem para exportação, ou seja, tem já uma série de benefícios, né, Paulo? É isso. E a gente falando um pouco, né, o que eu sinto com relação ao crescimento da indústria, né, na nossa cidade e no país, eu vejo que para a indústria crescer ela tem que investir. Né? E para investir nós precisamos ter segurança econômica, né? Previsibilidade, coisa e tal. E nesse ponto eu acho que o empresário sempre tem um pé atrás, né? Eu sempre brinco muito, falo que tem um amigo nosso que fez esse comentário, né? Um amigo meu que fez esse comentário, ele falou assim: enquanto os Estados Unidos está estudando as crateras da Lua, nós estamos fechando as crateras do asfalto aqui. Né? Então, nós estamos assim numa defasagem bastante grande, tanto tecnológica quanto industrial, de vários países, né? Mas nós temos aqui uma capacidade muito grande de reação dentro da indústria. O que falta é ter realmente investimento e principalmente isso a nível municipal, estadual e federal. Uma política industrial mais clara e definida. Né? Eu acho que isso falta para o industrial ter um rumo, um caminho, uma previsibilidade, como você comentou, para que a gente possa desenvolver nossa atividade com mais segurança. Né? E então aqui às vezes a maioria dos industriais dentro daquela filosofia cada um por si, Deus para todos, né? O CIESP tenta amenizar isso, juntando mais pessoas para ter mais energia, mais força, né? Mas as dificuldades, né? A gente comparar com outros países em desenvolver essa atividade industrial aqui no Brasil é bastante grande, né? Porque além das questões internas, que já é difícil, como você disse, que o buraco da rua, que às vezes é tão simples e atrapalha, né? Tem também as questões externas, né? Você está lidando com um gigante como a China, com agora um novo presidente dos Estados Unidos que quer taxar produtos para fortalecer sua própria indústria, ou seja, né, Luiz, você tem que ficar... Ele não está totalmente errado, né? Não. Ele protege a indústria dele. Sim. E muitas vezes falta isso aqui para a gente. Sim. Né? A China é uma gigante, ela, se puder, ela vai fornecer tudo que o mundo precisa. Então, a gente precisa ter apoio, precisa ter incentivo, né? Para que a gente possa brigar de igual para igual com eles também. Eu acho que a gente vem numa fase também, se a gente for olhar um pouco mais a médio e longo prazo, não sei se vocês concordam, mas a gente vem num processo lento, mas de desburocratização, de modernização de uma série de coisas. Acho que tem aumentado a passos mais lentos do que gostaríamos, né? Mas há uma...
a dor a gente sente mais, né? A alegria é. passa mais rápido. Mas se analisar dessa perspectiva de 20, 30 anos, você vê, hoje não se abre uma empresa em 4 horas, mas não se leva mais 40 dias. Exato. Então exato. tem processo. A história de 4 horas ainda não chegou, né? Mas... A minha empresa, a minha empresa é pequena, a gente está com 40 funcionários e a gente acaba se envolvendo no dia a dia. Então, por exemplo, vai renovar hoje uma licença de bombeiro e tal, é muito simples. Muito simples. Já foi um parto. Já foi né? um parto. Então, assim, a gente evolui, de fato tem condições de evoluir. O que realmente, assim, essa questão de... o que a gente briga, né, o industrial brasileiro, isso é nosso discurso, eu quero ter as mesmas condições que o chinês tem. Aí a gente vai para a competição, porque senão fica desigual, né? Ou que o americano quer ter agora, enfim, a gente tem que lutar em condições iguais. Eu acho que vocês Ninguém quer acham... privilégio, né? E como que vocês veem, até para a gente, né, levar a discussão um pouco mais, como é que vocês veem a história de escolher meia dúzia de setores, por exemplo? É importante ter essa política focada ou tinha que ser mais livre? Olha, essa aí agora é uma visão não do CIESP, mas do Marcos. Pessoal. De fato o CIESP... Então, eu estou falando de governo, todos eles não, de só para deixar forma, claro, né? Porque amanhã sai que o CIESP defende isso. É assim, ó, a gente tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu vou citar um lado bom. São José dos Campos, a Embraer só é a Embraer porque um dia o governo militar decidiu, ó, vou fazer a indústria aeronáutica, né? E isso aconteceu. Hoje ela não é mais estatal, é particular, mas é um gigante do Brasil. Então, assim, a política dos grandes campeões, ela já deu certo. Em alguns momentos. Isso. Então, mas ela também prejudica, porque, assim, dificilmente nasce outro Embraer do Brasil. Então, se você pensar pelo livre mercado, como é que eu faço? Eu resolver fazer uma indústria aeronáutica, nossa, vou ter que nascer e morrer umas 4 gerações aí para poder dar conta. Sozinho. Muito tempo, né? Sozinho. Não, e teve injeção ali, então, compra estatal. Capital. O governo comprou, né, dela, a parte militar. Isso. Ele compra e financia para fora ainda. Então, né? Então, assim, tem lado bom e lado ruim. O lado ruim é, por exemplo, o que aconteceu uns anos atrás, escolher os campeões nacionais aí, né? Que acaba virando monopólio, você inibe o mercado. Então, assim, é bem discutível, tá? Eu acho que, mas eu acho que o governo, no modo simplista, e a gente pode trazer para São Carlos, lá, é claro que a gente, vamos falando agora de São Carlos, ou das prefeituras, né? Está entrando uma geração nova aí de prefeitos, acho que em toda a nossa regional, o que deixa a gente animado, troca, né? De mudança é sempre bom. Mas vamos lá. Numa visão muito simplista do Marcos, é assim, ó, o que eu quero, que eu preciso de um prefeito? Um bom síndico para minha cidade. É verdade. Eu quero buraco tampado, mato baixo, isso é mais do que isso, né? Trânsito funcionando, lógico, cada cidadão, aí tem cidadão que demanda saúde, educação, cada um tem a sua necessidade, mas assim, no fundo é isso. Então, assim, a questão de você ter o síndico do federal, ele tem que induzir, falar, se eu tenho vocação, o Brasil, uma baita vocação agrícola, você vai mudar isso? Não. Não vai virar, por exemplo, não vai incentivar, sei lá, a indústria bélica, né? Não tem muita vocação. Nós até tentamos, acho que até... Hoje só se for fazer cartucho. Eu desconheço, acho que até deve ter ainda... Algumas coisas sim. A Embraer mesmo faz aqui em Gavião, o avião militar, né? Enfim, mas, eu tenho o país, a vocação é a agricultura. Eu vou desenvolver minha indústria baseado na agricultura, para alavancar isso aí. Então, nesse sentido, eu acho que os governos não podem se omitir, falar, vocês se viram aí. O livre mercado. Tem que dar um direcionamento. Tem que direcionar. Ô Paulo, como é que você acha que ainda... você acha que um dia o pequeno industrial, o pequeno empresário vai ter tanto apoio quanto tem os médios e grandes? Essa é a grande reclamação. Né? Eu acho assim, o pequeno empresário, apesar de ter políticas, né, para você abrir uma empresa e... Por exemplo, nós temos o Simples Nacional. Né? Foi uma facilidade criada para pequenas empresas, né? Um imposto mais reduzido, menos não era tão burocrático, né? Vamos falar, o tocar a empresa, mas isso aí ficou para trás já. Né? Por exemplo, já venceu. Nós temos um problema que hoje o Simples Nacional deveria ter um faturamento lá
máximo de 8 a 10 milhões, né? Nós estamos nos 4 milhões. Entendi. Entendeu? Então, isso parou no tempo. Quer dizer, isso já é algo que não foi atualizando. Não está mais beneficiando quem está começando o negócio, né? Eu acho assim, o Brasil, é que quando a gente torna empresário, ou principalmente industrial, a gente tem que concordar com as regras do jogo, né? As regras do jogo no Brasil é que você vai ser industrial e você vai partilhar 1/3 do teu faturamento com o governo. Seu sócio majoritário. É um sócio que não corre risco. Então, a gente não pode reclamar. Às vezes o pessoal fica reclamando de imposto, o industrial fica falando, cara, mas a regra do jogo é essa. Mas, infelizmente, para quem está começando ou quem quer ser mais competitivo, né, tem os seus problemas com isso, né? Então, a parte fiscal, a parte tributária é muito carregada, né? Eu acho que para quem está começando deveria ter, não vou dizer facilidades, mas ser um pouco mais prático, né? O processo todo. E assim, eu acho que o pequeno industrial, ele começa, como todos nós começamos aqui, com uma ideia, transforma essa ideia num produto, do produto ele vai lá do fundo da casa dele para uma garagem, da garagem ele vai para um prédio alugado, do prédio alugado ele vai para um prédio próprio, e quando ele cresce, ele percebe que ele cresceu sem muitas vitaminas, né? E aí ele tem que ficar um bom tempo para se reforçar para poder crescer novamente, né? Então ele vai na primeira onda fácil, na segunda onda, mas para ir para a terceira onda já é mais complicado, né? Por uma questão simples, falta de incentivos. Sim. Né? Falta de incentivos. Às vezes a gente vê que o agro, por exemplo, lá em Brasília, existe a bancada do agro que briga constantemente para ter benefícios para o agro, coisa e tal. A indústria, isso já não acontece. Nós não temos uma bancada lá da indústria. Existe até a bancada da bala, existe a bancada de tudo, mas nós não temos a bancada da indústria que justamente deveria brigar para defender a indústria lá em Brasília, que já é uma questão política, e esse é um grande problema, né? A indústria, o industrial, ele às vezes não quer se envolver muito com política, né? E até porque trabalha muito, então não tem tempo para se envolver com política. E aí a gente deixa de ser defendido e de ter leis que beneficiam desde o micro até as grandes empresas, né? Mas assim, uma outra brincadeira que eu faço que é o seguinte: o industrial brasileiro é igual aquela formiga saúva. Você fecha um buraco aqui, ele abre outro aqui. É bom, entendeu? Que bom que estamos resistindo. Então, ele tem uma resiliência muito grande, né? Eu acho, muita gente faz a comparação, né? Se você pegar um industrial alemão e colocar ele na mesma condição de empresa aqui no Brasil, ele não toca a empresa. Se você pegar um brasileiro e colocar ele numa empresa da Alemanha, na mesma condição, ele vai crescer aquela empresa. Porque criatividade, né? Criatividade, acho que força de trabalho. Acostumado com a dificuldade. Com a dificuldade. Eu acho que um pouco disso, né? A gente vai ficando cascudo, né? Sim. Porque até uma preocupação que eu tenho de uma geração que pode estar vindo aí de industriais, que, assim, nas primeiras dificuldades pode vir a desistência. Eu já vi alguns exemplos aí de empresas que começaram, mas aí de repente teve a primeira dificuldade, faltou dinheiro, faltou cliente, e aí o cara prefere voltar para o mercado de trabalho e desistir com o sonho dele de ter uma empresa. Eu estou percebendo um pouco nesse momento várias pessoas que começou com aquela ideia, até dentro das startups aí, de grandes negócios, de ter sucesso rápido, e de repente o sucesso não vem e aí existe a desistência. Nós todos aqui já temos mais de 30 e poucos anos. Eu tenho certeza que a nossa história é muito parecida, que nesses 30 e poucos anos, 25 anos foi apanhando, e bastante, né, para aprender. Então é esse tipo de industrial que nós temos que defender, né? Porque
vamos falar assim, que a gente cresceu tomando vitamina sem contar que, lembrar que até 30 anos atrás o mercado do Brasil era fechado, né? Sim. Imagina. Abriu 30 anos. Pois é. Uma das coisas, o Luiz, que você podia comentar é sobre a relação da indústria com as universidades, né? Como é que o CIESP até pode ajudar nesse diálogo? A universidade ela está aberta, né, para todas as indústrias, né? Eu tenho assim uma proximidade grande com o Instituto de Física de São Carlos. E ali tem muitos projetos que cabem para a indústria e se a indústria não vai buscar esse projeto, esse estudo que eles fazem acaba não virando produto no futuro, né? Então a Embrapi, o Marcos citou, isso aí facilita, né, você ter acesso a esses projetos, né? E a universidade ela faz convênios com as indústrias. Eu tenho convênio com o Instituto de Física, eu tenho com o Federal, eu tenho com hospitais, né? Tá, então você já sente a universidade te auxiliando. Me auxilia muito. Isso é um belo exemplo para os hospitais, industriais. fundações, tudo isso aí. Eu tenho contratos, né? Isso me custa dinheiro também. Claro. Eu tenho contrapartida que eu pago. Mas compensa muito porque você está tendo uma equipe ajuda pesquisando, né? A alimentar, né, a inovação também. Inovação. Você falou do Instituto de Física. Eu tive ontem com uma pessoa de lá que é de uma pesquisa do remédio para malária. Então, quer dizer, o Instituto de Física estudando um remédio lá, partícula para o remédio para malária. É muito amplo, né? Ali estuda, tem um projeto lá para matar o mosquito da dengue. Né? Quer dizer, tem muita coisa que a indústria poderia... Quem é do ramo aí de fármaco, de química, tem interesse nesse projeto. Na área de saúde tem muita coisa. Muita coisa. O Marcos, você acha que o CIESP ajuda a estreitar essa relação, hein? Eu estou no CIESP já há vários anos. A gente tem um processo no CIESP que é bem de São Carlos, tá? De formação dos próximos quadros. Então eu entrei lá como estagiário, vamos dizer assim, né? Participava das reuniões, não tinha cargo nenhum. Fui do conselhão desse conselho maior e tal, né? Por alguns anos. Depois, passei a ser adjunto no último mandato do Biraci, depois primeiro adjunto no mandato do Chu, né, que é Emerson Chu. E assim, desde que eu me lembro, o CIESP tem feito esse papel, né, mais fortemente na época do Chu. O Chu inclusive fez materiais aqui, todo mundo aqui de certa forma frequentou, ou se não frequentou no início, na graduação, na pós-graduação, enfim. Mas eu lembro desse esforço do CIESP, que a gente continua, né, até dando mérito. Que a gente é muito privilegiado. Dando mérito para o Chu, porque ele falava disso toda a reunião, né, de fazer o industrial sentar do lado do pesquisador, porque aqui a gente tem um doutor para cada 100 habitantes. Então, somos muito privilegiados. Tem que sentar com esse pessoal, né? E gerar essa demanda que o Luiz está dizendo. Você tem que demandar também o pesquisador para que ele faça um projeto que encaixe na economia nossa, né? Então, assim, é um dos papéis. Hoje, a pesquisa traz e a indústria também leva então, essa demanda, né? Não de hoje, sempre o CIESP está à disposição, a gente várias vezes coloca, a gente tem um interlocutor bastante entusiasmado, que é o professor Tito, aqui em São Carlos, que é do que é do Departamento de Inovação, né, da USP São Carlos. E é quase assim, a gente fala disso todo dia, né? Agora, as coisas vão acontecendo na medida que a empresa precisa, que a própria academia você não força isso aí, você não força. O empresário, para se animar, ele primeiro tem que ter a venda, ele tem que enxergar, tem mercado. O empresário faz muita conta, se não fizer, fecha. Ele fala, bom, isso custa X, eu vou vender por Y, né? Tem retorno. Aí que ele vai demandar, entendeu? Então, assim, ele não nasce por paixão, não nasce espontâneo. Mas o importante é que sempre a gente, referindo aí, de novo, mandando um abraço aí para o nosso amigo Emerson Chu, tem que tomar café junto. Porque se você não tomar café junto toda sexta-feira, você não vai falar nunca com o cara, né? Então é mais ou menos isso, é propiciar que esse ambiente ocorra, né? Tem que ser um ambiente orgânico, né? Que
E orgânico, né? Não adianta você bater lá na porta e falar, não, eu quero que vocês inventem um carro aí que carrega em 5 segundos. O industrial ele tem que sentir a vontade dentro da universidade, a universidade também ter essa possibilidade de ter o contato com o industrial, né? Porque às vezes muitos projetos são engavetados, né? Porque o cara ele sabe desenvolver, mas não sabe como produzir. Né? E a indústria sabe produzir. E tem a questão do tempo também, né? Todo projeto ele tem um tempo. Tem um tempo. Demora anos e anos. Você pega aqui em São Carlos, por exemplo, uma coisa que é muito forte aqui é a engenharia de materiais, né? Então, para desenvolver um polímero, que são 10, 15 anos de pesquisa, né? Não é de um dia para noite. Não é falar, vou pedir uma ajuda para desenvolver um produto, isso não vai sair em um ano. Não. É uma coisa que hoje é importante até frisar isso para os industriais que estão nos ouvindo, por exemplo, a FAPESP, né? A FAPESP, ela hoje tem linhas de crédito, né, e de financiamento de projetos, na verdade, financiamento a fundo perdido. Tem o PIP, por exemplo, que você pode pegar recursos da FAPESP, a fundo perdido, para desenvolver um produto. Aquele desenvolvimento que poderia ser feito na universidade, que às vezes é muito mais demorado, pode ser feito dentro da indústria, com financiamento. E com certeza contando com a ajuda da própria universidade, às vezes. Normalmente eles solicitam, o que eles gostam é o seguinte, esse envolvimento com a universidade, por exemplo, o PIP, você tem que ter um coordenador do projeto. Então, normalmente esse coordenador, justamente eles querem que um doutor que está se formando dentro da universidade, um mestre, venha coordenar um projeto dentro da indústria. Entendi. Com esse financiamento. É bom que une, né? Une essa academia com a indústria. E são recursos assim que pode variar de 1 milhão até 3 milhões de reais para desenvolvimento de projetos. E que eu falo para você que é pouco usado pela indústria. Existe, às vezes, um desconhecimento ou uma dificuldade de se inscrever o projeto, né? Mas é uma forma que a empresa pode também estar desenvolvendo pesquisa e, de certa forma, junto com a universidade também. Maravilha. Nós estamos aqui, como passa já 1h10 aí. Marcos, faça as considerações finais. Não, acho que assim, o convite aí para quem vai começar a acompanhar agora o CIESPcast, é um projeto aí do CIESP São Carlos, junto com a Trion, né? E nós vamos estar aí, os próximos episódios, trazer industriais, enfim, colocar realmente esse tema da indústria. Uma coisa importante, os outros grupos também do CIESP, né? Sim, porque tem os jovens. O CIESP também, a gente tem lá vários núcleos. Tem o grupo feminino, que é o grupo para incentivar a participação e valorizar a participação das mulheres na indústria, né? Tem um grupo de jovens, o NJE, que é Núcleo de Jovens Empreendedores, que é a próxima geração que vai nos suceder, né? Tem um grupo de RH também, que são todos os setores de recursos humanos das indústrias, né? Que se reúnem, trocam figurinha. Eles vão passar por aqui. Isso, vão passar aqui, a gente pretende que outros industriais. Então fica aí a mensagem para aquele industrial, para aquele que está conosco, está ausente, compareça nas reuniões mensais, né? Porque tem bastante gente que não aparece lá faz tempo. Ou usem algum serviço desses que estão disponíveis, os treinamentos e tal. Aquele que está fora, que é também importante, é que venha conhecer, marca uma hora, venha conversar com a gente tem uma equipe ali que nós, como trabalho voluntário, não ficamos no CIESP o dia todo, tem que agendar um horário. Mas a gente tem uma equipe fixa com 3 colaboradores, tem o gerente lá, o Zé Roberto, a Tânia, a Marilúcia. É só agendar, ir lá bater um papo, conhecer, tirar dúvidas sobre, tá lá aberto das 8 sobre mensalidade, das 8h30 às 5h30, de segunda a sexta. E venha, e a gente sempre fala isso, participa, vem na reunião, depois você vê se te interessa ou não, né? Mas em geral, quando o cara conhece e ele não vem com essa visão imediatista de vou lá para ganhar dinheiro, esse aí vai embora. Esse em não geral, dura muito. Não dura muito, mas ele fica, né? Então fica o convite e também aí o pessoal acompanhar os próximos episódios do nosso CIESPcast. Maravilha. Paulo, quiser mandar o seu último recado aí hoje? Não, ótimo. Agradeço o convite, né, de estar presente aqui. Essa parceria da Trion com o CIESP, eu acho que vai nos ajudar a mostrar todo o trabalho que é feito por nós, né?
em função da indústria, em benefício da indústria, né? E esse debate assim, é muito interessante porque faz a gente mostrar um pouco as nossas ideias, como que nós tocamos o CIESP e trazer as experiências de associados nossos aqui, que vai ser muito importante, né? Essa participação. Agradeço aí. Maravilha. E parabéns pelo podcast aí. Muito bom. Luiz, manda sua despedida pessoal. Obrigado pelo convite. Foi bacana. Bacana. Primeira vez que eu participo. Primeira vez? Primeira vez. Eu já estou no episódio 300. Foi bacana mesmo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Vai ser muito bom aí ver os industriais participando disso aí. Sim, e olha, eu acho que é super importante, obrigado pelo agradecimento. A gente vai estar aqui entrevistando, né, todos os grupos, outros industriais, até porque, olha só, aqui nós tivemos hoje 3 visões, né, de 3 industriais que têm quase a mesma história, mas com 3 visões complementares e tudo mais. Isso é uma riqueza para o industrial que não tem preço, né? Além de, claro, ter também a necessidade de dar satisfação aos associados de tudo que está sendo feito, de tudo que está sendo planejado e com certeza o CIESP em São Carlos vai só aumentar e brilhar. Antigamente a gente fazia jornalzinho, né, dos acontecimentos, agora a gente já está no podcast. O Fabrício acho que ele tinge o cabelo. Isso é uma evolução. O Fabrício acho que tinge o cabelo. Por quê? Ele conhece muita coisa antiga, né? 43 anos já, comecei cedo. Mas então tá bom. Pessoal, fique aí com o CIESP Cast, acompanhe nas redes sociais do CIESP São Carlos, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse episódio está aqui no YouTube, então já curta o vídeo, se inscreve no canal do CIESP. E nós também, desse podcast, desse episódio e dos outros, vão ser feitos cortes, né, cortes curtos, que vão estar sendo publicados no Facebook e no Instagram do CIESP São Carlos. Então acompanhe, fique de olho nas novidades, você viu quanta coisa bacana tem e vem fazer parte do CIESP, né, Marcos? Isso aí. Então tá bom, até mais, até o próximo episódio e venha fazer parte do CIESP com a gente.